Mitos não são histórias que não são verdade, e sim a fundação de todas as culturas. E por isso quem conhece centenas de histórias pode escolher qual papel terá na narrativa do universo. Nas profundezas do Hades, uma rainha governa as legiões de almas que habitam o submundo. Uma deusa da vida e da morte, da vegetação e da colheita, da transição das almas. Ela é benevolente, porque é uma mulher que conhece o sol e que aquece a vida dos mortais e a sombra fresca do túmulo. Ela é Perséfone, mas esse não foi o primeiro nome dela. Quando os deuses do Olimpo derrubaram Cronos e tomaram seus lugares como deuses, Zeus distribuiu diversos domínios para os seus irmãos e irmãs. Zeus se tornou o Senhor dos Céus, Poseidon dos mares, Deméter da natureza, da fertilidade, da terra, e Hades, o Soturno recolhido, se tornou o Senhor do submundo. O primeiro deus quitônico. Eu acho importante deixar claro que o submundo grego, também chamado de Hades, não é a mesma coisa que o inferno cristão. Não é um lugar terrível de tormento, é simplesmente um outro mundo, onde você continuaria sua vida em um lugar digno da vida que você levou na superfície. Se você viveu uma vida justa e digna, a sua alma passaria a eternidade tranquila nas pradarias de Asphodel ou no Elísio, que eram lugares legais. Se você for uma pessoa horrível que desperdiçou a sua vida, você iria para o Tártaro, ou o Campo das Lamentações. Quando Hades recebeu o submundo, ele se dedicou à função de governar o seu domínio de forma mais eficiente e energética possível. Naqueles tempos, os antigos gregos tinham a tradição de invocar a presença de Hades com o som de centenas de bastões batendo no chão ao mesmo tempo. E em um desses dias, quando ele foi chamado pelos seus devotos, ele colocou um capacete que tinha a habilidade de deixar invisível para aceitar as oferendas sem ser visto. E quando ele chegou na Terra, ele viu ao longe uma jovem maravilhosa cercada de espíritos das árvores, as Dríades, em um bosque. O nome dela era Core. E pela primeira vez em sua vida eterna, ele sentiu algo, paixão. Ele se aproximou de Core, invisível, e carinhosamente soprou nos ouvidos dela. Aquele sopro do submundo se espalhou pelo bosque, fazendo com que as Dríades fossem tomadas de terror. Mas Core ficou vermelha e sentiu apenas ternura. E quando ela sorriu, Hades sabia o que ele tinha que fazer. Ele tirou o capacete e declarou naquele momento o sentimento avassalador que ele sentiu por ela, pedindo imediatamente a mão dela em casamento. O que, de fato, foi repentino, mas naqueles tempos um humano não costumava passar de 30 anos. Para nós é estranho, mas a gente tem que avaliar uma história extremamente antiga pelos valores da época. Pessoas se casavam cedo e rápido. E não raramente com parentes, especialmente se você morava em um vilarejo de 50 habitantes no meio das montanhas. Mas, enfim, como Core tinha mais noção do que uma princesa da Disney, ela decidiu não responder imediatamente e sugeriu que ele pedisse a bênção dos pais dela, Deméter e Zeus, antes de ter qualquer coisa com ele. Como Deméter sabia que o reino do Hades era nas profundezas da terra, ela foi imediatamente contra a ideia, porque ela não suportaria se separar da filha, mesmo que Core e Hades se gostassem. Hades ficou inconsolável, subiu ao Olimpo e pediu a ajuda de Zeus, que é irmão dele, vamos lembrar disso. Ele não conseguia mais viver sem a Core. E se você não sabe muito sobre mitologia grega, deixa eu falar um pouco sobre Zeus. O principal hobby dele era trair a esposa dele. Muitas vezes. Zeus é o deus que representa o ápice do poder e da autoridade para os antigos gregos. E em uma sociedade extremamente patriarcal, isso faz com que ele represente todos os aspectos considerados masculinos para a época, o que inclui todos os aspectos positivos de masculinidade, como confiança, certeza, proteção, mas também os mais tóxicos, como machismo, tomar decisões pelos outros, como a maior autoridade entre os deuses. O que Zeus fez quando ele soube que Deméter proibiu o relacionamento de Core e Hades? Ele ignorou completamente e sugeriu que Hades levasse Core para o submundo. De surpresa, mesmo que a mãe dela fosse contra. E a esposa de Zeus
era, não Deméter. Então, como a gente ainda não teve uma novela de mitologia grega, caramba, a Netflix tá sentada numa mina de ouro. Um dia, Core estava passando ao lado de um lago, e na margem ela viu uma flor de narciso flutuando na borda. Uma flor que era tão impossivelmente linda, que irradiava cores e aromas com tanta intensidade, que ela simplesmente não pôde resistir. Ela quis escolher a flor para si. Quando ela debruçou na margem, o chão atrás dela se abriu e dele saiu Hades em sua carruagem puxada por 6 cavalos negros. E antes que ela pudesse reagir, ele agarrou Core, que soltou um grito que ecoou por todos os bosques antes que ela desaparecesse da face da terra. Em todos os lugares onde as plantas cresciam, havia uma pequena presença de Deméter, e ela escutou através das árvores e das folhas o grito da filha. Ela procurou por Core por 9 dias, sem sucesso. Até que no 10º dia ela perguntou a Hélios, o deus solar que tudo via, e Hécate, a deusa da magia, dos espaços liminais, e uma das únicas entidades além de Hades e Hermes que tinha as chaves para alcançar o submundo. E assim ela descobriu que a filha dela tinha sido raptada com a permissão de Zeus, e que ao atravessar a fronteira do submundo, ela havia se tornado a rainha do Érebo, com um novo nome, Perséfone. Sem poder atravessar a escuridão que separa o mundo da superfície do reino de Hades para ver a filha, Deméter ficou devastada e possuída por uma fúria de mãe. E por causa disso ela abandonou o Olimpo e a tarefa dela de manter a fertilidade da terra. Naqueles tempos não existiam estações do ano, apenas uma eterna primavera que aos poucos definhou e definhou até que o mundo se tornou frio, seco, e a fome se espalhou pelos mortais em um inverno terrível e sem fim. Zeus podia ser terrível, mas a humanidade foi uma criação dele, e como pai ele tentou intervir para proteger os humanos que não tinham culpa nenhuma do que estava acontecendo. Mas por mais que ele fosse senhor dos deuses, Deméter se negou. Ela jamais voltaria da vida aos campos se não pudesse ter a sua filha de volta. E pela primeira vez Zeus precisou ceder, e ele enviou Hermes para trazer Perséfone de volta. E como ficou a Perséfone nesse meio tempo? Como que foi esse relacionamento com Hades? E por incrível que pareça, é dito que o relacionamento de Hades e Perséfone era consideravelmente saudável, pelo menos comparado com todos os outros casais da mitologia grega. Os dois se respeitavam e se completavam, e Hades até aceitou dividir o poder dele com Perséfone. E os dois passaram a governar o submundo como iguais, como rei e rainha. Eles tiveram 3 crianças, Melinoi, Plutus e Zagreus. E várias lendas citam Perséfone interferindo nas decisões de Hades. E geralmente ela intercedia a favor de mortais que conseguiam visitar o submundo em alguma jornada. E então, na maioria das interpretações, apesar de tudo, a situação da Perséfone estava longe de ser ruim, se você ignorar toda a parte de sequestro. Hades ficou destruído quando ele recebeu a notícia de Hermes, e ele sabia que ele não podia recusar as ordens de Zeus. E por isso, para não perder Perséfone, ele armou um plano. Ele contou à esposa que ela deveria acompanhar Hermes de volta pro lado da mãe dela. E como um presente de despedida, ele deu uma fruta de romã. Quando Perséfone atravessou a escuridão de volta ao mundo dos mortais, Deméter ficou tão feliz que os campos imediatamente começaram a florir. Ela abraçou a filha e perguntou a ela, preocupada, se ela tinha comido alguma coisa do reino de Hades. E Perséfone falou a verdade sobre o presente de despedida. Ela comeu um fruto de romã. A Deméter abraçou a filha, arrasada, porque ela sabia que no instante que ela ingeriu qualquer coisa do submundo, o submundo passou a ser parte dela. E assim, por mais que ela voltasse para a superfície, eventualmente ela sempre teria que voltar para o submundo. Ela jamais poderia voltar a ser Core. Cansada de ter pessoas decidindo o que ela iria fazer com a vida dela, Perséfone sugeriu aos pais que daquele momento em diante ela passaria metade do ano
na superfície com a família dela no Olimpo, e o resto do ano ela passaria ao lado do marido, junto com a família dela governando o submundo. E por causa disso, quando Perséfone tá com a mãe dela, o mundo floresce e é primavera. E quando ela volta para casa, o mundo começa a esfriar e passou a existir o inverno. E aí, meus bastardos inglórios, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sim, eu dei uma sumida, crises da vida, mas eu tô de volta, como normal. Eu já tô com os próximos 8 vídeos meio no roteiro já. Se você gostou, dá o like, subscreve, manda pra qualquer pessoa que você acha que poderia gostar, porque eu faço vídeos que não são exatamente super amigáveis pro algoritmo do YouTube, então toda ajuda possível sempre ajuda, e até mais!